terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos dando início a mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio e Estação da Luz. Eu, Marcos Demário, falando do Rio de Janeiro, e o nosso querido amigo, companheiro de jornada, Ronaldo Gomes, também falando do Rio de Janeiro. Ronaldo, a sua saudação. Muita paz, saúde, gratidão mais uma vez por esta segunda-feira. Que Jesus nos abençoe e que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios, em busca da verdade que pertence unicamente a Deus. Muito obrigado mais uma vez e gratidão. Muito bem. Hoje nós temos um tema da máxima importância para conversarmos no nosso programa: a educação e o sentido da vida. E o Espiritismo tem muito a dizer a esse respeito. Não sei se você sabe, você que está aí nos acompanhando, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, escreveu a respeito e indicando quais são os efeitos do Espiritismo na vida, quando o Espiritismo é aplicado. Você sabe onde está isso? O Ronaldo sabe. Está em O Livro dos Espíritos, lá na conclusão, no item 7. Aliás, não é, Ronaldo? Nem todas as pessoas sabem que o Livro dos Espíritos tem uma introdução e tem uma conclusão. As pessoas falam só das perguntas e respostas, mas os textos de Kardec, tanto na introdução quanto na conclusão, são primordiais, são essenciais também para o nosso estudo.
Nesse item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o espiritismo aplicado, ele possui 3 grandes efeitos. Então vamos conhecer. Primeiro efeito, diz ele aqui, tá? O primeiro e o mais geral efeito é o de desenvolver o sentimento religioso, até mesmo naquele que, sem ser materialista, seja indiferente às coisas espirituais. Então, o primeiro efeito da aplicação do espiritismo é desenvolver o sentimento religioso nas pessoas. Segundo efeito, ele diz assim, talvez tão geral como o primeiro, é a resignação em face às vicissitudes da vida. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena perde 3/4 partes de sua importância, e o homem não mais se perturba tanto com as suas tribulações. Então, a aplicação do espiritismo traz como segundo efeito a resignação. E essa resignação está ligada à visão imortalista da alma. Terceiro efeito da aplicação do espiritismo é o de despertar a indulgência para com os defeitos alheios. Porque com o estudo do espiritismo, nós compreendemos que todos ainda somos espíritos imperfeitos, portanto, todos nós, em maior ou menor grau, temos aí os nossos defeitos, e aí então entra a indulgência e o perdão das ofensas, ligando o espiritismo também aos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, está aí os 3 grandes efeitos da aplicação do espiritismo para o ser humano. Então, recordando, o primeiro efeito é provocar o desenvolvimento do sentimento religioso. O segundo efeito é provocar uma visão imortal da vida. E o terceiro efeito é provocar a resignação e o perdão das ofensas. Tudo o que nós estamos precisando na educação. E quando eu falo aqui de educação, não estou me referindo apenas e tão somente ao que se faz na escola, mas também ao que se promove na família. E não podemos esquecer que família e escola são os 2 grandes institutos educacionais. Aliás, Ronaldo, estava lendo hoje, achei realmente espetacular, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o grande educador brasileiro Anísio Teixeira, e o Anísio tem uma frase lapidar em que ele diz que nós só podemos sustentar a democracia se priorizarmos as instituições educacionais. Ou seja, para esse grande educador brasileiro, a educação é a essência. Todos os institutos humanos ligados à educação deveriam ser prioridade. E o que mais está faltando, né, Ronaldo? Diante do que o Espiritismo nos apresenta, diante desse pensamento do Anísio Teixeira, é levarmos essa questão do sentido da vida para tanto a família como para as escolas, para responder aquelas 4 grandes perguntas. Vamos lá, Ronaldo. Quem sou? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde vou? Isso não precisa ser trabalhado pela educação? Perfeito, Marcos. Você trouxe agora aí o Livro dos Espíritos. Boa noite, Fernanda. Muita paz, saúde e gratidão por você estar aqui conosco. Marcos, por vezes não há palavras para que possamos expressar o sentido da vida. E você colocou bem aí, tanto Anísio Teixeira, no processo da educação, que ainda teimamos em priorizar outras áreas que são importantes. No entanto, a educação ficando sempre a 4º, 5º, 6º e por aí vai. O importante também é lembrar que vem ao encontro do que você falou no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a felicidade não é deste mundo. Ora, a felicidade não é deste mundo. Se ela não é deste mundo, nós não temos uma felicidade plena, porque vem corroborar justamente com o que os Espíritos colocam aí
sobre a religião, sobre esses três aspectos que foram colocados aí. Se ela não é deste mundo, de onde ela é? De onde vem esse sentido da vida? Vem também na pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Se ela está escrita em nossas consciências, como diz os Espíritos, ela está no princípio ativo, que é a espiritual. Esse princípio do Espírito, que somos todos nós, que já trazemos em nós, e que nós somos os Espíritos, enquanto teimarmos no egoísmo, no orgulho, numa vida de satisfação plena no eu e não no nós vamos permanecermos nessa luta sem fim, de uma busca que não vai ser encontrada, porque ela está nessa troca de experiência que a educação nos propicia, que é justamente a moral, a formação do caráter, o desenvolvimento cognitivo, que se principia, você colocou bem, na família, e dá prosseguimento na grande família, que é a escola, para a grande família, que é a sociedade. Então, Marcos, nós ficamos nessa busca desenfreada para o nada. E o nada, ele não existe. Então, são dois momentos. A felicidade não é deste mundo. E justamente como se busca esse sentido da vida, eu tô tentando mostrar justamente que eu não quero dar o bolo pronto. O que é esse sentido da vida que nós estamos aqui discutindo? Dá vontade de sair daqui agora e ficar ali na varanda pensando, Marcos me perguntou que sentido da vida, mas a felicidade não é desse mundo, eu tenho que ter o sentido da religiosidade, buscar também a espiritualização em mim. Eu fico nesse balbúrdio vendo o mundo todo, Marcos, agora, nessa crise mundial, que agora a pandemia está acabando, mas a pandemia do egoísmo permanece, que agora Israel e a Palestina estão brigando. Que sentido da vida, Marcos, é esse que ficamos o tempo todo nos digladiando uns com os outros? Pois é, Ronaldo. Vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo aqui dentro da escola. Imaginar a professora lá do ensino fundamental fazendo uma roda, né, com os alunos, e nessa roda propor um debate sobre qual é o sentido da vida. Ou seja, por que nós vivemos? Tá? Porque nascemos, vivemos e morremos. Sem discutir ainda essa questão se tem vida ou não após a morte. Mas por que nós nascemos e vivemos? Porque eu estou no mundo. O que eu quero fazer no mundo e para o mundo? Isso é riquíssimo, se nós trabalhar isso, e trabalhar isso em casa também, né, com os filhos, com os netos, começar a ter essas conversas, claro, obviamente, adequadas ao desenvolvimento deles, sem nenhuma dúvida, mas isso é muito rico, porque o que está faltando, e isso me toca muito o coração, o que está faltando para a grande maioria das pessoas, e também para as novas gerações, é ter um sentido do viver. A maioria não sabe por que viver. A maioria não sabe por que vai se formar nisso ou naquilo, por que vai seguir carreira para cá ou para lá. A maioria não sabe por que vai formar uma família, nem o que quer para os seus filhos quando eles vierem. Muitos jovens hoje vivem apenas o dia, o momento, nada mais do que isso. E quando você começa a questionar alguma coisa, eles têm normalmente duas saídas. A primeira é dizer que nós, os educadores, estamos tentando dar um nó na cabeça deles, né? Porque esses questionamentos todos, por que eu estou aqui, como é que é, deixa de ser. E a segunda saída, que é clássica, é dizer, ô tio, tem mais que viver, porque uma hora eu vou morrer mesmo. E é aí que falta a visão espiritualista da vida, que o espiritismo nos traz. Morrer, sim, é verdade. Isso não tem jeito. É a nossa fatalidade. Vai chegar uma época, vai chegar um tempo em que eu, Marcos Demário e o Ronaldo Gomes
que nós não poderemos mais estar à frente aqui do programa. Ah, mas por quê? É porque nós morremos, certo? Que vai chegar nessa hora. Mas o Espiritismo vem, não. Quem foi que disse que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão continuar vivinhos no mundo espiritual, porque vocês são almas imortais. E olha, nem se preocupem, tá? Porque já tem vaga na web rádio de luz aqui da colônia espiritual, tá? Vamos dar continuidade ao trabalho? Sim, vocês estão pensando o quê? Eu estou brincando um pouquinho, mas essa é a visão que o Espiritismo nos dá e que nos acalma. E que, ao mesmo tempo, né, Ronaldo, nos leva a perceber, bem, que a vida não é exatamente simplesmente nascer, viver e morrer. Quando nós colocamos a visão espiritualista, o sentido da vida, ele toma outro sentido, que infelizmente não está sendo trabalhado, não é mesmo? Perfeito, Marcos. E você fez uma colocação aí justamente dessa reflexão com os jovens. E se nós pudéssemos também trabalhar a família junto na escola, porque fica muito difícil. Hoje, com a pandemia, nós vemos essa necessidade que a família está precisando estar juntamente com a escola e a escola com a família. Eu peço licença para colocar isso, porque nós estamos vendo essa situação agora. Nunca se viu a necessidade, como nesse momento, das duas se juntarem em prol do futuro. Esse futuro somos nós, os pais, avós, enfim, de quem está cuidando, o tio, os cuidadores, enfim, juntamente com essa preparação do nosso jovem, porque ele está sedento, justamente, e eles sentem. A minha esposa chega e fala que os alunos estavam sentindo falta da escola. Mas antes não estava assim. Antes eles iam por uma obrigação, porque eram obrigados pelos pais a irem para que pudessem o quê? Estudar? Não, era um depósito. Na verdade, a escola era vista como um depósito. Jogava as crianças para que os pais pudessem ficar livres, pelo menos naquelas horas. Então, essa situação desse sentido da vida, ela se principia na família. É ali que vai se principiar, e que você colocou bem. Ou seja, o que, de fato, a família está levando esse jovem para a preparação da vida? Eu estou levando meu filho, minha filha, meus netos para essa visão de vida maior? Claro que é importante o estudo, claro que é importante estar na escola, mas muito mais do que isso é o respeito, é a formação do caráter, é a moral, é o amor, é a regra do bem proceder uns com os outros, que vai coadjuvando com isso a educação cognitiva, que é o desenvolvimento intelectual. Esse sentido se principia. Nós vamos ver ótimos políticos, ótimos enfermeiros, enfim, excelência em todos os aspectos de nós mesmos, e que a doutrina espírita se principia a isso. Nós temos uma pergunta 917 em diante, só fala da educação, que será o principal ponto da humanidade através da educação. E você sabe, Ronaldo, né, todos que estão nos acompanhando, que acontece, né? Do seu filho fazer lá uma travessura, fazer alguma coisa que você já tinha dito que não era daquele jeito, que não era para fazer. Mas ele faz. Ok. O que você vai fazer, então, enquanto pai, enquanto mãe, avô, avó? Você vai sentar junto, olho no olho, com carinho, mas você vai chegar e vai dizer: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, olha, vem cá. Você acha que isso que você fez é certo? A primeira reação da criança, claro, é se desculpar, né? Ou seja, arrumar uma justificativa. Isso é natural, tá? Ela tentar arrumar uma justificativa e até distorcer o valor. E, de repente, até responder a você que ela acha que era justo sim, que tinha que fazer aquilo. Mas aí você, então, trabalhando a educação moral, vai dizer para ela: tá, vem cá, você gostaria que eu, ou a fulana, ou o fulano, enfim, você gostaria que nós lhe tratássemos
desse jeito, ou seja, fizéssemos com você isso que você acabou de fazer, você gostaria? Claro que você está começando a colocar a criança para pensar em se colocar no lugar do outro, né? Porque é o ensino de Jesus. Nós temos que aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, ela vai olhar para você, talvez não responda, enfim, e você vai ter que trabalhar dessa maneira. É a mesma coisa que vai se fazer na escola. Antigamente, resolvíamos os problemas de disciplina dentro da escola na base do castigo, da suspensão, advertência, chamada de atenção. Hoje, nós já entendemos que não se resolve conflitos dessa maneira. Mas fazendo exatamente isso que se deve fazer com os filhos em casa, nós vamos fazer lá com os alunos. Separa a atividade, pega lá os brigões, seja lá como for, senta, faz a turma participar. O que foi que aconteceu? Por quê? Mas você acha que isso foi justo? Olha só, e se fizesse isso com você, você ia gostar? E eles vão se colocando, não, sim, talvez. Tá, e como é que nós vamos resolver o problema? Porque isso é resolução de conflitos. E você está trabalhando justamente a educação moral. E você está trabalhando isso, e isso vai levar depois a começar a discutir essa questão do sentido da vida. E trazer à discussão a morte, porque a morte acontece. Né? Aí, por exemplo, né? Vovó desencarnou. Muito bem. E você tem uma filha pequena, que adorava a vovó. Tá? E agora? Cadê a vovó? O que aconteceu com a vovó? Tá, você pode falar para ela que a vovó virou uma estrelinha no céu? Pode, vai poder iniciar a conversa. Mas não pode ficar simplesmente nisso. Né? Porque tem que se trabalhar o luto. Né? E trabalhar essa questão do que seria a vida. Que, na verdade, a vovó vai continuar assim, só que agora sem aquele corpo, né? É como se fosse um anjo no céu. E você vai introduzindo essa questão para que a criança possa trabalhar direito a questão da morte e a vida futura, que é a grande mensagem do Espiritismo e que nos dá um novo sentido para a vida. Vamos dar aqui um exemplo concreto, Ronaldo, vamos lá, tá? Eu fiquei com raiva do Ronaldo. Ronaldo queria fazer o programa de um jeito, queria fazer o programa do outro. Aí nós não conseguimos chegar a um acordo. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou tirar o Ronaldo do programa. Mas aí eu sou espírita, pera lá, isso não vai resolver nada, muito pelo contrário, porque depois da morte, nós vamos ter que nos encontrar de novo e resolver a situação, tá? Então, Jesus me disse que é melhor se reconciliar com o seu adversário enquanto eu estou no caminho com ele, do que deixar para depois, porque depois complica. Então, pensando bem, já que a vida continua, nós temos que aplicar as lições de Jesus. Tá, ok, o Ronaldo continua, mas eu vou fazer o programa como eu quero. Mas ele continua. Mas é assim que nós vamos trabalhando o sentido da vida, não é, Ronaldo? É isso mesmo. Você me lembrou agora justamente, me perdoe colocar, mas a guerra que nós estamos vivendo agora com a Palestina de novo, e Israel é a mesma situação. Não vai sair disso. Não está saindo disso. Estão se digladiando aos dias de hoje e a quiçá se não vai atingir ao mundo. Perfeito? A história nos ensina, porque tudo começou numa guerrinha pequena em algum lugar, que foi tomando proporções grandes até chegar a uma guerra mundial, que é um risco que nós estamos correndo. Sim, nós podemos correr, sim. Por quê? Ninguém aprendeu ainda com a pandemia, com essa libertação nossa. Para quê? São armamentos e mais armamentos, e cada vez mais a tecnologia é outra. Não sei se nós percebemos isso, as tecnologias hoje são outras de armamento. Então, quem está morrendo? Quem está morrendo são crianças, civis, que estão nesse meio ali de um tiroteio, e que os verdadeiros verdugos podiam estar no ringue, né? Aí eu sou a favor de um boxe, de repente, vai lá os dois no ringue e decidem lá o que vocês querem. Ou então, o que deveria acontecer pela via democrática.
a diplomacia que está faltando, que faz parte de um processo de humanização, de espiritualização. Cadê a diplomacia? De sentar, de fato, à mesa e ver, não é ver quem está errado ou quem está certo, mas o denominador comum que pode chegar a bem das duas partes. Isso se chama democracia e diplomacia, que é o que está faltando em nós. É verdade, Ronaldo, é verdade, sim. Por isso, esse tema, o sentido da vida, é tão importante. Nós estamos nos degradando em guerras, né? Israel e Palestina estão em guerra desde que o Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948. Eles não conseguem se reconciliar, porque eles não saem dos seus pontos de vista, eles não querem abrir mão de jeito nenhum daquela terra que para os dois povos é sagrada, né? E eles não conseguem dialogar. Mas é que falta para eles, embora sejam dois povos extremamente religiosos, mas eles são religiosos do ponto de vista radical de suas doutrinas. E esse é o grande problema. O Espiritismo nos traz, não o radicalismo, pelo contrário, o Espiritismo vai nos trazer a solidariedade e a fraternidade. Com o Espiritismo, ao reconhecermos que somos almas imortais e filhos de Deus, automaticamente nós vamos compreender que somos irmãos. Então, que precisamos procurar o entendimento, a conciliação dos nossos interesses, porque está em jogo o futuro. Por isso, sim, diga, Ronaldo. Fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Os Espíritos dão uma belíssima lição sobre esses dois aspectos. Fora da igreja ou fora da verdade? A verdade é de Deus. Pertence a Deus e aos Espíritos superiores. Nós ainda estamos nessa maiêutica de estar buscando essa verdade. E fora da igreja, que igreja? Cada um dentro do seu radicalismo religioso, que a própria religião não é. Ela não é radical. Quem faz o radicalismo são os que estão à frente dessa religião. Sim. Por isso que a doutrina espírita nos coloca fora da caridade não há salvação. Porque é justamente a empatia de se colocar no lugar do outro. Enquanto continuarmos fora da igreja e fora da verdade não há salvação, veremos o mundo nessa busca do sentido da vida se principiando no eu e jamais no nós. Eu vou destacar aqui, dentro disso, o trabalho maravilhoso que o Centro Educacional Conhecer, na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, faz, nesse sentido, porque é uma escola inovadora e que trabalha muito integrada com a comunidade. E eles têm diversos projetos em que as crianças, porque é uma escola de educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, então eles têm vários projetos em que eles levam as crianças para diversas atividades comunitárias. As crianças lá do Conhecer, por exemplo, tomam conta de um jardim com uma fonte de água mineral. São eles que tomam conta daquilo. E olha que aquilo pertence à prefeitura, mas eles apadrinharam. Lá em Leopoldina tem também uma casa de assistência aos idosos, e a criançada é levada lá para conviver com os idosos, fazer apresentações artísticas, levar presentes. Eles têm também uma feira literária que é feita em praça pública, em que os alunos do Conhecer aprendem a interagir com a população, contam histórias, né, fazem contação de histórias, escrevem poesias e as declamam em praça pública, distribuem livros, é uma coisa maravilhosa, porque são crianças dessa nova geração que estão, então, com esse trabalho educacional, aprendendo a conviver com os outros, estão aprendendo na prática o que é ser solidário e o quanto isso faz bem. E eu já tive a oportunidade, né, de conversar com vários alunos lá do Conhecer e com os pais, e impressiona os depoimentos, primeiro que os alunos, aquela faixa etária de 7, 8 anos, 9 anos, eles têm uma consciência extraordinária da importância da vida. E os pais
conversam conosco, dizendo o quanto eles gostariam de ter conhecido aquela escola muito antes, para que os filhos mais velhos pudessem ter estudado lá. Né? O depoimento de muitos pais, que nós participamos muito lá do Conhecer também, nós, eu e o Marcos, sim, é que os pais ficam maravilhados, porque as crianças, quando vêm de uma escola e tal, e vai para lá, elas conseguem ser outra, ou seja, se redescobrir com elas mesmas. Porque essa interação da criticidade, o Conhecer pratica muito ali. Esse desenvolvimento que não é da competitividade, mas da compreensão e da cooperação entre todos, um ajudando o outro. A biblioteca viva que estão lá, que eles mesmos é que cuidam, cada um no revezamento, nesse espaço que não é um espaço só democrático, mas é um espaço de diplomacia entre todos, em que o professor, que é o educador, apenas ele acaba sendo facilitador do processo. E isso é importante. O que não sabe muito, quem sabe mais, entre aspas, o que se desperta mais e entende mais, acaba ajudando o outro nessa interação que não é seriada, que não é de ciclo, é uma conjunção de todos em um aprender e conhecer como pede a própria instituição. Bem lembrado, Marcos. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos fazer isso em casa, com os nossos filhos e com os nossos netos. É urgente trabalharmos com as novas gerações o sentido da vida, numa visão espiritualista, a visão que o Espiritismo nos dá, para que nós possamos superar as questões do poder material, do status material e assim por diante, e nos reconhecendo como almas imortais e que a vida continua, sim, após a morte, e que perante a lei divina nós vamos responder pelo bem que poderíamos ter feito e deixamos de fazer, pelo mal que fizemos. Mas também vamos receber 100 por 1 pelo bem que praticamos aqui na Terra. Vamos às nossas perguntas? Opa, vamos sim. Então vamos a elas. Vamos ver qual é a primeira pergunta. É de Porto Alegre, Débora Alves. Qual é a finalidade da educação? Ou, em outras palavras, para que devemos educar as crianças e os jovens? Boa pergunta. Olha aí, minha querida Débora. É exatamente o tema do nosso programa. Qual é a finalidade da educação? Débora, confesso a você que se nós fizermos essa pergunta aos professores de uma forma geral, eles não vão saber responder. E provavelmente vão confundir a educação com a ensinagem, com o ensinar. Se fizermos essa pergunta a muitos pais, provavelmente muitos deles também terão imensa dificuldade em dizer qual é a finalidade da educação. Mas isso tem uma causa. E a causa está que há décadas nós viemos substituindo a educação pelo ensino. Nós viemos substituindo a formação do caráter pelo aprender, pelo decorar conhecimentos. É isso que veio acontecendo. Chegou a um tal ponto, eu e o Ronaldo já passamos por isso mais de uma vez, conversando com formandos em faculdades de pedagogia ou diretamente com professores. Mais de uma vez, nós já nos vimos naquela situação de simplesmente não conseguirmos tirar deles o que é educação, para que se educa, porque está tudo meio perdido. Mas a finalidade da educação, e aqui entra o Espiritismo, é realizar o desenvolvimento do caráter do educando. É realizar ou é promover o desenvolvimento do senso moral. A essência da educação
é a educação moral do ser integral e espiritual, porque aqui nós vamos colocar o espiritismo, né, que alarga a nossa visão sobre o ser, o mundo e a vida. É por isso que nós sempre afirmamos que para nós conseguirmos renovar a humanidade, para conseguirmos transformá-la, para conseguirmos corrigir os desvios todos que viemos promovendo já há tanto tempo, nós só conseguiremos isso com a educação. Desde que entendamos que a educação é a que corrige os maus hábitos, é a que leva a pessoa a desenvolver o seu caráter. Muitos educadores já vêm trabalhando isso nas suas propostas. Então, nós temos, por exemplo, a proposta que vem lá da Índia, do Satya Sai Baba, que é a educação em valores humanos. Nós temos uma proposta mais recente de alguns educadores, que é a educação em virtudes. Nós temos, por exemplo, a partir da década de 1990, vindo lá dos Estados Unidos, a educação emocional ou a educação através da inteligência emocional. Mas o Espiritismo, desde 1857, já nos lançou na educação moral, que abarca tudo. E essa é a grande finalidade da educação. E por que nós temos que educar? Ora, porque se nós não educarmos, se já está ruim, pior vai ficar. Porque as gerações estão passando, e como diz Allan Kardec, ora, o que querer da sociedade humana? Se diariamente nós lançamos nessa sociedade indivíduos totalmente despreparados, indivíduos que não sabem qual é o sentido da vida, indivíduos que não têm visão espiritualista dessa vida, indivíduos que vão mergulhar na sociedade impregnados de egoísmo, de orgulho, de vaidade, indiferença, insensibilidade. Então, a tendência é a piora. Só não piora totalmente porque Deus, nosso Pai, está no comando. Jesus, nosso Mestre, está no governo do planeta. E através da lei da reencarnação, bons espíritos, espíritos superiores, vêm reencarnando, vêm voltando e trazendo para nós o Evangelho redivivo, né, dentro do movimento espírita e outros, e aí nós temos essa renovação, essa oxigenação da sociedade humana. Mas se nós nos aplicássemos mesmo na educação, no que ela é, na sua essência e finalidade, nós já estaríamos muito, mas muito melhor do que estamos na atualidade. São dois princípios que a doutrina, através dos espíritos, nos deixa. O primeiro deles, do mandamento da educação, é amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Não é ensinai-vos, é instruí-vos. Olha, Fernanda, aí, vejo que não há esse diálogo mais transparente com os jovens, esclarecendo os motivos de sua ida à escola, do objetivo dela, dizendo apenas que tem que ir e pronto. É verdade. Infelizmente, é o que mais vemos. Sim. Isso é interessante, porque... Mas só um comentário aqui sobre essa questão da Fernanda. É interessante que, acho que foi semana passada, se não me engano, um sobrinho da minha esposa, ele ficou em casa por algum motivo, ele não precisou ir trabalhar, e aí ele resolveu ficar com a filhinha dele aqui. Tá? Olha ela aparecendo aqui, vem cá no colo do titio, vem cá. Quer aparecer aqui? Ela está aqui do meu lado, ela apareceu e saiu, está aqui do lado. Olha o cabelinho dela aparecendo aí no vídeo. Mas aí veio aquela pergunta, né? Mas vem cá, por que você não foi para a escola? Né? Aí fala, que não sei o quê, mas é importante ir para a escola. E aí começou a conversa, né? Bem, mas por que é importante ir para a escola? E é o que a Fernanda colocou. E, infelizmente, muitos pais apenas dão essa resposta. Tem que ir porque é importante. Tem que ir porque você tem que aprender. Mas esse tipo de resposta é extremamente vaga, porque não está explicando absolutamente nada.
Como a criança prefere ficar no lar, em casa, é óbvio, ela pode, então, né, pegar aí, né, uma ojeriza da escola, né, não queria ir para a escola de jeito nenhum, mas porque justamente não lhe é explicado. Agora ela apareceu, está aqui do lado, é a Lívia, que está aqui bem do lado aqui. Eu acabei de falar de você. Isso aí, Ronaldo, vamos lá, vamos em frente. Vamos à próxima pergunta. É isso aí. A você lá. A Neide Rocha, de Recife. É possível na escola trabalhar temas espiritualistas ou da vida junto com os conteúdos curriculares? É possível na escola trabalhar temas espiritualistas ou da vida junto com os conteúdos curriculares? Sim, claro que é perfeitamente possível. Calma, eu sei, a escola é laica, está na Constituição Federal, está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, com a exceção das escolas declaradas confessionais. Mas calma, mesmo na escola laica, seja ela pública ou particular, sim, é possível, em meio aos conteúdos curriculares, já que se trata de uma escola tradicional, e você, professora, tem que seguir lá o que a coordenação escolar e a coordenação pedagógica exigem, mas claro que é possível, sim. Eu tive alguns professores que paravam a aula ou aproveitavam o tema da aula, às vezes, e percebendo a nossa agitação, a nossa curiosidade, e aproveitava aquele momento, é o gancho, para ter uma conversa sobre a vida, né, alguma coisa nesse sentido, sem entrar aqui em religião formal, porque não se trata disso. Você, enquanto professora, lá no ensino fundamental, você pode ter a sua religião, certo? Você pode ser espírita, pode ser católica, você pode ser evangélica, você pode ser judia, budista, umbandista, tudo bem. Mas, perante a lei, você não pode passar isso para os seus alunos. Foi interessante que uma vez, num curso para jovens, descobriram que eu era espírita. Tá? E aí, então, e professor, o que é o espiritismo? O senhor pode falar alguma coisa? Aí eu olhei para ele assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui com vocês para dar o curso X, certo? Ok, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então eu vou fazer o seguinte com vocês, propõe o seguinte, eu vou falar do espiritismo em linhas gerais, só para que vocês tenham noção, tenham uma ideia, nesses 5 primeiros minutos, ok? E depois é o curso, tá? Agora, quem quiser chegar mais cedo na próxima aula do curso, ou quiser até ficar aqui um pouco depois da aula, aí eu estou à disposição como o espírita para conversar com vocês. Mas aqui dentro da sala de aula, dentro do curso, eu não posso fazer isso. Tá? Mas só para que vocês tenham uma ideia, já que vocês perguntaram, o espiritismo é isso, assim, assim, assado. Claro, aí aguçou a curiosidade, daí que, não, mas então como é que é? Não, o como é que é agora é só depois, ou semana que vem antes, ok, minha gente? Porque, olha só, a escola é laica, o curso não tem ligação com nenhuma doutrina religiosa, então eu não posso utilizar aqui o ambiente e o horário para ficar falando da minha doutrina religiosa, da minha convicção religiosa. Mas eu posso trabalhar temas ligados ao espiritualismo, fazendo-os pensar, que é o mais importante, e aproveitando o gancho que os conteúdos curriculares, a curiosidade deles, as perguntas deles, vão suscitar, para que você possa trabalhar principalmente essa questão no sentido da vida. Então é possível, sim. Por isso a importância da filosofia nas escolas, em qualquer nível. A filosofia ajuda muito nesse aspecto. Verdade. Fernanda, a doutrina espírita nos mostra a razão, a fé raciocinada e não o fanatismo. Perfeito. Que é o radicalismo. Perfeito. Realmente. E as religiões todas, Fernanda,
nenhuma religião leva a isso. São os homens mesmo, assim como no próprio Espiritismo, temos também pessoas radicais e fanáticas também. Não é a religião em si ou um corpo de doutrina. Pergunta da Fernanda. Então, podemos dizer que a abordagem de Pestalozzi vem de encontro com o Espiritismo ao encontro. Ou seja, educação moral, trabalhando as virtudes da criança e do ser integral? Sem dúvida, Fernanda. Pestalozzi, esse educador da humanidade, ele foi o primeiro a lançar as bases da educação moral e trabalhar a educação moral. A educação moral fazia parte da sua visão pedagógica da educação. No Instituto de Yverdon, que ele dirigiu de 1804 a 1824, ele implantou todo um processo de educação moral. Você sabia, Fernanda, e todos que estão nos acompanhando, que 3 dias por semana ele recebia os alunos em grupos, na sala da direção, no seu escritório, ele ouvia os alunos, ou seja, para saber o que estava acontecendo na escola, o que eles necessitavam, dificuldades. Primeiro ele ouvia os alunos de uma forma geral, e na sequência ele levava um por um num canto onde tinha um sofá, para então ouvir e conversar individualmente com o aluno. Como o Instituto de Yverdon era uma escola integral, ele promovia a Assembleia Geral aos domingos. Os domingos eram dedicados não apenas aos horários livres, atividades livres, mas à Assembleia. E a Assembleia dos alunos com os professores, com os visitantes, direção escolar, etc., é que discutia toda a escola. Durante 20 anos, Yverdon foi mais do que uma escola. Yverdon foi uma família. E onde se promovia justamente isso, a educação moral. E Pestalozzi não deixava que discussões doutrinárias de religiões adentrassem ao Instituto, porque ele dizia que é mais importante do que você estudar o catolicismo ou o protestantismo, que eram as duas grandes doutrinas da época, lá no início do século XIX, mais importante era ser cristão. E para ser cristão, você não precisa ter rótulo de uma doutrina religiosa. Olha que beleza! E é por isso que o nosso Denis Arrivaio, que vai se tornar o Allan Kardec, porque o acaso não existe, estudou com Pestalozzi, viveu o Instituto de Yverdon, e quando ele lançou lá em Paris, França, em 1800, em ação moral. Tá? Então, sem dúvida, Pestalozzi, Kardec, Espiritismo, é um conjunto, tudo a ver. E a história é bom por isso, mas vamos levar em conta que foi uma época que não é os dias de hoje, não. Se hoje já é difícil, imaginemos naquela época. Século aí 18, 17, 18, 19, vem embora. A situação era final do século XVIII e início do século XIX, né? Realmente não era uma situação fácil, não. Bom, Cuiabá, Selma Novaes, de Cuiabá. Como podemos trabalhar o tema morte com nossos filhos? Muito bem, Selma. Esse é um tema importante de ser trabalhado. Nós aprendemos com o Espiritismo que a morte é uma fatalidade. Então, mais cedo ou mais tarde, os nossos filhos vão ter que encarar a morte de algum ente querido, porque isso vai acontecer. A criança, como individualidade, recebe essa notícia de 1000 modos diferentes. Não? Então, nós precisamos saber observá-la, percebê-la, para saber como dar a notícia. E ao dar a notícia da partida do ente querido, esperar a reação da criança. Ou seja, os pais não precisam se preocupar em começar a dar uma série de explicações. Calma. Comunica, informa o que aconteceu, que o ente querido partiu para o céu e aguarda. Espera a reação da criança. E a pergunta que ela vai fazer,
após receber a informação. E então você vai caminhar com seu filho de acordo com o que ele mesmo começar a perguntar. Lembrando que até os 7, 8 anos de idade, a criança ainda tem muita ligação com o seu lado espiritual, porque o corpo ainda não predomina de todo. E as crianças têm algumas reações, às vezes, que, assim, nos deixam surpresos. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vovô desencarnou. E aí você tem que falar para o seu filho, não? Aí você vai, senta, chega, põe no colo. Olha só, meu filho, tem que falar uma coisa para você. Você sabe que o vovô já estava com idade, né? Estava velhinho. O vovô já andava meio cansado, não é mesmo? Pois é. O vovô não está mais aqui conosco, tá? Vovô partiu. Deus chamou o vovô. E aí você para e vamos aguardar. E às vezes a criança olha para você e diz assim, já sei, mas o vovô não morreu, porque ele continua vivo, e depois eu vou encontrar com ele. Aí, mas que resposta é essa? Eu não esperava essa resposta, né? Mas é porque o espírito ainda prevalece, ele tem as reminiscências, as lembranças da sua vida espiritual, então ele não sabe muito bem por que falou isso, não, mas ele entende. Olha, vocês viram aqui a Lívia, né, a garotinha que apareceu aqui comigo. Na verdade, ela é sobrinha da minha esposa. Né? Olha só que cena interessante. O pai dela está adoentado, está meio acamado, né? E ela ficou com o pai hoje. Né? E a minha esposa contando, né, que foi lá para ver como é que estava e tal, né? E perguntou aí para a menina, né, vem cá, aliás, o pai e a avó estavam lá com enxaqueca, né, aquela coisa, e a minha esposa disse assim, tá bom, você está cuidando dos dois, né, o seu pai é o quê? Seu filho, né, e a vovó é a sua mãe, você está cuidando deles, né, brincando com ela. Olha só a resposta espontânea que ela deu, né, em referência ao pai. Não, filho não, meu neto. E ela não é minha mãe, não. É minha filha, ela que é minha filha. Como é que é? Como é que é? Será que ela é a reencarnação da... Possibilidade existe, tá? Então, nesse caso, você não argumenta nada. Tá ok, ela absorveu com tranquilidade a questão da morte, ok, então vamos em frente. Tá? Cada caso é um caso, mas é isso que nós temos que fazer. Responde de acordo com o entendimento dela e vai dar outras informações de acordo com o que ela solicitar. Perfeito. E, por favor, não tenham pressa em dar logo explicações no primeiro momento. Se nós mesmos não temos tantas respostas ainda, que leva tempo e é gradual, calma nas respostas, que o tempo vai levando a compreensão, conforme nós também gradativamente formos levando a essas perguntas e respostas. Próxima pergunta. Vamos a ela. Maristela Vitória, Espírito Santo. Por que há tanta falta de consciência coletiva por parte das pessoas? O que está acontecendo? Maristela, vou voltar aos meus tempos escolares, o Ronaldo vai fazer esse exercício também. Com uma ou outra exceção, na minha época dos bancos escolares, né, do que hoje é o ensino fundamental, eu não tive nenhuma matéria curricular, nenhuma disciplina curricular que me trabalhasse consciência coletiva, né, que trabalhasse comigo o que é viver em sociedade, o que é conviver com os outros. Eu aprendi muita coisa e agradeço muito a todos os professores que passaram pela minha vida. Mas a verdade é que quando eu me formei,
peguei lá o meu diploma, acabou o ensino fundamental, e agora vamos aí para o ensino médio, eu não tinha preparação nenhuma para ter consciência coletiva. E é por isso, então, que hoje nós estamos observando isso. As pessoas pensando somente em si mesmas, ou, quando muito, lá no seu grupo de pessoas do seu interesse. Tá? Ou seja, nós deixamos que as raízes do egoísmo crescessem em nós mesmos. Nós não tínhamos, lá na década de 1960, 1970, nenhuma ideia de consciência ecológica, de defesa da natureza. Nada. Eu lembro que nós estávamos lá no auge lá daqueles programas de fazer a nova estrutura do Brasil, construir uma transamazônica e aquela coisa toda. E nós não tínhamos nem ideia que nós estávamos lá destruindo a floresta amazônica e no que ia dar. Nós simplesmente não pensávamos nisso. Nada disso era passado para nós. Agora, hoje, nós entendemos que é urgente trabalharmos a consciência coletiva dessa nova geração, porque nós nos tornamos grandes predadores, não apenas da natureza global do mundo, mas também de nós mesmos. Aliás, essa é uma questão sociológica, né, de que o homem é o predador de si mesmo, né? É o grande animal predador aqui da Terra, porque nós temos a capacidade, né, de destruir a natureza, matar os animais e, na sequência, porque nós ainda não estamos satisfeitos, nós vamos partir atrás dos outros para matar os próprios irmãos. Mas é a falta da consciência coletiva, é a falta da educação moral. Olha aí, então, a urgência de trabalharmos isso na educação, tanto na família quanto na escola, na formação dessas novas gerações. Muito bem. Renê, Rio de Janeiro. Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi? Qual é a importância desse educador? Muito bem, Renê. Vamos entrar um pouquinho aqui pela história. Sim, Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Allan Kardec foi enviado ao Instituto de Yverdon, lá na Suíça, lembrando que Kardec era da França, pela sua mãe, porque o seu pai, tudo indica, já havia desencarnado, e ele vai estudar, então, lá com Pestalozzi. Nossa Lívia voltando aí. Ele vai estudar lá no Instituto de Yverdon com Pestalozzi, e ela está aqui, gente, sabe, que é para enfeitar, para dar alegria aqui para nós, né? Então, ele tinha 10 anos de idade quando ele comparece ao Instituto de Yverdon. Ficou no Instituto de Yverdon durante 8 anos. É o que todos os apontamentos lá do Instituto mostram. Ou seja, ele teria saído do Instituto de Yverdon mais ou menos com 18 anos, com 2 formações. Ele saiu formado como professor e saiu formado também como administrador escolar. Allan Kardec não, porque na época ele ainda era o Denisard Rivail. O nosso Rivail, então, ele sai de Yverdon, lá na Suíça, já formado, volta para a França, mas ele resolve não retornar para a sua terra natal, que é a cidade de Lyon. Ele resolve ir para Paris, porque Paris era a cidade-luz da França e da Europa. Lá em Paris, ele lança um livro, que é o livro Noções de Aritmética. Na introdução desse livro, ele já diz que o livro estava todo estruturado conforme a metodologia pestalozziana. Ele passa a representar essa metodologia, essa filosofia educacional lá na França, junto com Julien de Paris, Roger de Gampes e outros educadores que também passaram pelo Instituto de Yverdon, e ele nunca se distanciou de Pestalozzi. O Rivail vai ter uma escola, que é o Instituto Rivail, e que ele dirige junto já com a sua esposa, ele já tinha casado com a Amélie Baudet, e assim ele segue.
Em todas as suas obras, ele defende Pestalozzi. Ele participa de um concurso lançado pelo governo francês. Ele entrega uma monografia que foi premiada com o primeiro lugar. E nessa monografia, ele apresenta uma proposta de educação para a França. Que proposta é essa? Uma proposta de educação moral. É isso mesmo. Baseado em Pestalozzi, em tudo que ele tinha vivenciado lá com Pestalozzi. E assim ele seguiu a sua vida até tornar-se, a partir de 1857, o Allan Kardec, né? Então já com esse pseudônimo. Então sim, ele foi discípulo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi e foi um divulgador da metodologia pestalozziana na França. Muito bem. Olha a Fernanda com uma pergunta aí, Marcos. Na minha época de colégio, estudávamos disciplinas como estudos sociais, ecologia, educação moral e cívica, mas sem qualquer aprofundamento quanto à consciência coletiva, consciência ecológica, etc. Perfeito. Eu também, nós Perfeito, tivemos. Era isso mesmo. É verdade, também tive essas matérias, mas elas não levavam você até essa consciência coletiva, isso é verdade mesmo. Tem a sua importância, teve a sua importância, mas que poderia ser aprofundada muito mais em vários outros aspectos de humanismo. Vamos à próxima pergunta ou acabou? Ainda temos mais alguma? Acho que não. Acho que não. Tudo então, bem, estamos no final, né, Ronaldo? Estamos no final. Bom, Marcos, o que é o sentido da vida, então? É a regra do bem proceder uns com os outros? Também? Esse amor da empatia para com o outro? De ver a vida nos três aspectos que nós já conversamos, do despertar, da consciência, não é isso? Da afetividade que nós devemos ter e, principalmente, da afetividade que está muito esquecido de nós. O amor há 2000 anos pregado por Jesus, está tão fácil hoje de ver isso, está gritante de acordarmos para isso, de sensibilizarmos para isso. Esse é que é o fato. Jesus, nosso mestre por excelência. Bom, não. Como ele disse, mestre, sim, disseste bem, esse eu sou. Ele fez questão de firmar como mestre, mas bom, só o Pai que está no céu, para que possamos observar que o sentido da vida está muito mais do que a matéria, muito mais do que o dinheiro, a fama e etc. Muito ao contrário. Como iremos conduzir isso ao nosso bem e ao bem ao próximo? E como Jesus nos disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Isso também podemos dizer que é o sentido da vida. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. É o nosso agradecimento. A todos que nos acompanharam, o nosso agradecimento, desejo de paz em todos os corações. Oremos sempre por todos, pela nossa humanidade, para termos dias melhores. E confiemos, nunca perdendo a esperança, tendo no Espiritismo e no Evangelho os nossos roteiros de vida. Até a próxima segunda-feira, 20h30, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço a todos.